Capítulo 11. O saco de carne falante. Abre aspas. Aqui na Central estamos cientes das difíceis condições climáticas em que vocês são obrigados a trabalhar na residentura. Sabemos que principalmente durante o verão o calor influencia negativamente a capacidade de trabalho de nosso pessoal. Mesmo assim, essas dificuldades são equilibradas pelo fato de que vocês não são seguidos. A polícia não isola cada contato que vocês possuem e, em geral, as pessoas não têm receio em encontrar com vocês. Não possuem condições excelentes como estas os nossos camaradas em residenturas como Nova York, Washington, Londres, Berlim e outras. Fecha aspas. Isso é um trecho de uma carta da Central ao Rio de Janeiro no dia 29 de fevereiro de 1959. Em 1959, mesmo que a Central em Praga continuasse enviando muitas críticas ao trabalho da residentura no Rio de Janeiro, como resultados fracos, poucas informações valiosas, fraco trabalho com agentes, poucos contatos, o serviço de inteligência podia se vangloriar de certos sucessos. Já tinha condições de obter informações confidenciais do gabinete presidencial, do parlamento e da Petrobras. Contava também com a colaboração de alguns jornalistas e criou as primeiras cabeças de ponte importantes para o seu futuro trabalho. No relatório de dezembro, na descrição das condições da residentura, foram citados 10 agentes trabalhando para o serviço de inteligência tchecoslovaco. Entre eles, 7 brasileiros. Eram Aragon, Inês, Golem, Vana, Benda, Marcelo, Carlos, Mato e Willy. Na lista estavam presentes ainda 5 IEs tchecos trabalhando no Brasil e 9 figurantes em avançado estado de trabalho. Vejamos quem eram as pessoas que a STB classificava como agentes. O primeiro deles fora recrutado anos antes, em 1954. O fragmento deste documento da pasta pessoal do agente introduz ao tema. O chefe do primeiro departamento MV dirige-se ao seu superior, o ministro do Interior. Abre aspas. Estimado camarada ministro, eu vos informo que em 28 de outubro de 1954 foi adquirido para colaboração o nosso figurante no Brasil, Mato. Isso foi realizado pelo colaborador ideológico Petre, na Tchecoslováquia, sob a direção da Central. Até o dia da aquisição, Mato foi aproveitado pelo residente no Brasil como um informante inexperiente. Como consequência da sua aquisição para colaboração, o residente irá trabalhar com ele durante o próximo período, como se trabalha com um informante consciente, um agente, e irá lhe apontar tarefas para a realização, segundo as recomendações da Central. Peço a vós, camarada ministro, a permissão para que possamos, no período que se aproxima, trabalhar com Mato da maneira descrita acima. Fecham aspas. É possível observar aqui o esquema de ação. Primeiro, o figurante era um informante inconsciente. Encontrava-se com o funcionário do serviço de inteligência ou com alguém da residentura sem saber que estava lidando com espiões. Depois, era trabalhado, entre aspas, o oficial do serviço de inteligência tratava de conhecer o figurante, suas possibilidades, caráter e assim a questão se desenvolvia. E recrutado, caso fosse aprovado pela Central para a função. O camarada Tren, já conhecido do leitor, codinome anterior de Ronza, descreve em um memorando a história do caso Mato e informa que o conheceu cerca de meio ano após a sua chegada ao Brasil, em fevereiro ou março de 1953.
O oficial do primeiro departamento informa também onde foi o encontro, no apartamento de Petré. Quando, entre aspas, fomos convidados para jantar, esses tipos de jantares são, por enquanto, a única maneira de contato com ele. Fecha aspas. Petré era uma figura intrigante. Era um tcheco que trabalhava na seção comercial da embaixada. Ainda não identificamos sua verdadeira identidade, mas sabemos que era um IS, ou seja, um colaborador ideológico. Provavelmente era membro do Partido Comunista da Tchecoslováquia, o que possibilitava o seu recrutamento como agente propriamente dito e o impedia de receber prêmios financeiros por seus serviços para a STB. Existem também muitos indícios que apontam Emil Ruada, conforme nota do rodapé 20. Através de outra pasta de correspondência operacional entre Praga e Rio, sabe-se que ele iniciou a colaboração com a STB em 27 de janeiro de 1951, na base ideológica. Em uma informação de 1953, inspeção da residentura no Rio de Janeiro, dia 30 de junho de 1953, está escrito que, abre aspas, trata a colaboração conosco como sua obrigação partidária, fecha aspas, o que confirma que era comunista. No documento citado está declarado que até a chegada do residente era visível em seu trabalho a falta de uma condução determinada e que, até o momento, as suas possibilidades e habilidades não haviam sido totalmente aproveitadas. Abre aspas. Cumpre bem as tarefas, mas tem medo de que o seu trabalho para o serviço de inteligência prejudique o seu trabalho legal. Fecha aspas. Essa informação confirma que a rede de agentes sozinha não era suficiente para que o trabalho do serviço de inteligência prosseguisse na devida direção, mas que devia ser apropriadamente conduzido. Assim, somente com a chegada do oficial de carreira da STB, o trabalho do IS ganhou ímpeto. Na nota de 12 de setembro de 1953, podemos ler uma carta, descrição de autoria de Trem, sobre as características de Petré. Abre aspas. Tem disposição para o nosso trabalho, precisa de um tipo de condução, onde sinta autoridade e respeito por aquele que o conduz. É um camarada conscientizado, segundo o ideal do Partido Comunista, que trabalha com afinco, às vezes é teimoso, fecha aspas. Na avaliação do trabalho da residentura daquele ano existe uma crítica a Petré. Houve reclamação de que a central não sabe nem com quem ele tem contato. Isso foi corrigido após a chegada de Honza Tremil, na primeira metade de 1953. Ainda não aparece nos documentos nenhuma informação sobre seu contato com Mato. E, segundo os relatórios posteriores, Petré conhecia Mato desde 1951. A situação avançou no fim de 1953. Como a pasta do agente Petré não se conservou, as informações sobre ele devem ser completadas a partir de outras fontes e pastas. Por isso, não existe certeza sobre sua identificação. Ao esclarecer em outro registro, 7 de novembro de 1953, a maneira como Mato foi, entre aspas, trabalhado, o camarada Trem explica que, ao encontrar-se com Petré e com Manuel, Mato seguiu os princípios de conspiração e explicou em que eles consistiam. Abre aspas. No prédio, ele entra no elevador, mas não desce diretamente no andar correto. Vai antes a alguns outros, para que não fosse possível saber onde desceu. Pelo visto, um contato aberto conosco poderia prejudicá-lo, já que o jornal para o qual trabalha é bastante reacionário. Fecha aspas. Trem também esclarece por que não citou Mato como figurante nos relatórios anteriores.
abre aspas, porque não tive nenhum contato com ele, fecha aspas. A partir da leitura dos materiais, concluímos que Petré, como já foi lembrado, esteve, entre aspas, trabalhando Mato desde 1951. O conheceu, encontrava-se com ele e obteve informações durante diversos encontros. Quando Trem veio ao Rio, era hora de direcionar esse trabalho para uma nova etapa. Depois de ser apresentado a Mato, Trem esforçou-se para se aproximar dele, mas não se saiu tão bem como Petré. Em 1954, Petré deixou o Brasil. Sua estadia no posto diplomático chegara ao fim. E mesmo que não tivesse cumprido com êxito todas as tarefas que a central o delegara, Petré conseguiu realizar uma significativa atividade de indicação-recrutamento. Por enquanto, podemos ver que indicou um figurante, com o qual outro IES, Manuel, junto do residente Trem, continuaram a trabalhar. É verdade que este último não foi capaz de aproximar o bastante de Mato para adquirir o figurante promissor, mas manteve o contato, observou-o, ficou a par sobre tudo e continuou a, entre aspas, assoprar o carvão em brasa para que não se apagasse. Mato foi adquirido em 2 etapas. O primeiro degrau para estabelecer a passagem de um informante consciente, mas com um contato conspirado com os agentes tchecoslovacos, para a categoria de informante consciente. Foi realizado em 1954, em Praga. A segunda etapa de recrutamento foi posterior. Em outubro de 1954, Mato foi enviado pelo Sindicato dos Jornalistas, ABI, para o Congresso de Jornalistas em Budapeste. Ainda no Rio, ficou combinado com Trem que na volta do Congresso passaria por Praga, onde era aguardado e onde lhe resolveriam as questões de estadia. Passou 4 dias em Praga, todo o tempo acompanhado de do agente Petré. Foi ele o autor do relatório do dia 1º de novembro de 54, no qual descreve em que restaurantes e em quais filmes esteve com Mato. As palavras-chave deste documento encontram-se no final, quando Petré informa que, abre aspas, M. demonstrou vontade de ajudar em meu trabalho, de uma maneira em que manterá contato com o camarada Trem e irá lhe fornecer suas avaliações da situação e intermediar no conhecimento de mais especialistas em diferentes ramos. Avaliei a sua ajuda como sendo de alta importância no âmbito do nosso trabalho comercial. Fecha aspas. Aqui Petré assegurou, entre parênteses, Petré assegurou-se de descrever de maneira clara que o seu contato com o futuro agente é referente ao seu trabalho comercial, fecha parênteses, abre aspas, demonstrando-lhe, por meio de exemplos, o quanto isso significa, fecha aspas. Por não se tratar somente de relações comerciais e econômicas, o próprio Petré revela algumas linhas adiante, descrevendo a continuação da conversa com o Mato. Abre aspas. Eu lhe disse que Trem é um bom amigo meu e dei a entender que precisamos de uma avaliação sistemática da situação. Creio que M compreende claramente a relação entre a política e o comércio e que pode ajudar através de conselhos e atitudes. A aproximação a ele deve ser feita de maneira apropriada, delicada, fecha aspas. É assim que termina o seu registro. Aqui denominamos Petré com diferentes termos. Aspas, colaborador ideológico, IS é agente que, na realidade, tem o mesmo significado. O IS é um colaborador secreto comunista que não pode ser recrutado como agente, ou seja, através de chantagem ou comprometimento com prêmios, presentes ou favores. Não recebia dinheiro pela colaboração, mas a sua participação no serviço de inteligência
era a mesma que a dos agentes. Mato Petré, descrição, abre aspas. Creio que M compreende claramente a relação entre a política e o comércio e que pode, através dos conselhos e atitudes, aqui está mostrando o documento onde está essa declaração que eu já li. A conversa de 4 dias entre o IS com o até então informante inconsequente Mato foi reconhecida pela diretoria da seção americana do 1º Departamento em Praga como aquisição, ou seja, recrutamento do brasileiro. A partir de então, o Serviço de Inteligência passou a considerá-lo seu informante consciente, como uma pessoa que, na documentação, já podia ser definido pela palavra agente, como vimos na carta ao ministro dos Assuntos Interiores. A maioria dos relatórios e recomendações de Praga na pasta de Mato foi destruída por ser considerada desatualizada. Algumas informações importantes sobre quem foi Mato foram conservadas. Nascera em 7 de setembro de 1910 no Rio Grande do Sul e tinha descendência francesa. Era um jornalista inteligente e com boa formação e escreveu para o jornal O Globo, ao mesmo tempo que trabalhava no Instituto do Açúcar e do Álcool, IAA. Possuía uma convicção marxista nos fenômenos econômicos e foi caracterizado como uma pessoa honesta, de honra e com uma visão progressista do mundo. Sabemos que nunca recebeu dinheiro por seus trabalhos para o serviço de inteligência e que ganhou no máximo pequenos presentes. As informações que forneceu foram consideradas confiáveis e de valor. Conservaram-se na pasta algumas anotações de 1956, como sobre os encontros entre o residente Moldin com Mato, em que Moldin, para quem Trem passara o agente antes de sua volta a Praga, descrevia aquilo que estava sentindo. Na sua opinião, depois de certo tempo, conseguiu encontrar o caminho até um informante e ganhar sua confiança. A partir desta explicação do oficial da STB, conclui-se que o trabalho com o agente foi um difícil desafio psicológico, pois era necessário construir um laço pessoal e uma relação de confiança mútua. O oficial tinha de ter certeza que o agente não o trairia e não o denunciaria para a polícia brasileira. O colaborador secreto também precisava se sentir seguro. Mato queria que seu oficial condutor garantisse que ninguém inapropriado seria informado sobre a sua colaboração. Ambos estavam arriscando muito. O laço entre eles não poderia se basear somente em interesses e vantagens primitivas. Foi uma frágil e requintada construção de confiança mútua, conspiração e consciência de fazer algo proibido, arriscado. Uma descrição excelente sobre a relação entre o oficial do serviço de inteligência, agente, encontra-se no romance Vitry e Itmar Pitmost, do autor tcheco Václav Havel. No texto, encontramos palavras que o autor colocou na boca de um experiente oficial do serviço de inteligência, descrevendo o trabalho do 1º departamento nos tempos comunistas. O livro do nome aqui, o nome do livro, que está em tchecoslovaco, no caso é Vento, Escuridão, Presença, de 2014. Abre aspas. Todos nós podemos ser, de alguma maneira, definidos e preditos. Este grau de casualidade e reações imprevisíveis é insignificante. Caso o Senhor deseje possuir, e o Senhor possui, um dom de observação profunda,
E, além disso, bastante experiência. Todo o conhecimento sobre o ambiente de rede de agentes, costumes e tradições locais, conhecimento detalhado de nuances de comunicação com funcionários públicos, nos correios e bancos, com a polícia rodoviária, nos restaurantes. Isso é só o começo. Depois é necessário encontrar o pretexto apropriado, uma lenda com a ajuda da qual será possível penetrar no ambiente operacional. É necessário apontar alguma pessoa que levará você ao objetivo do vosso interesse